Olá a todos, aqui é o Showtime 112. Esta é a parte 4 da nossa série apresentando o infame Brewster Buffalo em serviço finlandês. Se você ainda não viu os 3 primeiros episódios, confira os links na descrição do vídeo. Após a fase inicial da Guerra de Continuação entre Finlândia e União Soviética, o fim de 1941 marcou o início de um longo impasse. Os finlandeses não apenas recuperaram todo o território perdido na Guerra de Inverno, mas avançaram ainda mais para o esquadrão número 24, ou Lentolaive, como os finlandeses diriam. As coisas seguiram normalmente, com a frequência dos combates muitas vezes determinada pelo rigoroso inverno. A última grande batalha com caças soviéticos em 1941 foi em 17 de dezembro. Durante esse confronto, os pilotos de Brewster encontraram um novo inimigo, o Hawker Hurricane, fornecido pelos britânicos. Os primeiros Hurricanes chegaram à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em setembro e em dezembro já estavam operando na frente da Carélia. Os soviéticos não gostavam muito do Hurricane por várias razões, que mereceriam um vídeo inteiro para explorar. Mas ainda assim, foi um reforço bem-vindo numa época em que a indústria aeronáutica soviética estava se reorganizando. 2 seções de Brewsters encontraram um voo misto de 9 caças soviéticos sobre o Istmo de Maselka. A formação soviética incluía Hurricanes do 152, o Regimento e o In-153S do 65O. O capitão Jorma Karkunin lembrou-se de liderar um grupo em uma missão de reconhecimento antiferroviário. Após chegar à área designada, ele avistou 3 Hurricanes e 6 I-153S, a cerca de 1000 metros abaixo. Karkunin derrubou um Hurricane no início do combate e depois um I-153. Os finlandeses alegaram abater 5 aeronaves inimigas, mantendo a vantagem ao permanecer acima dos soviéticos, que demonstraram táticas ruins e falta de coordenação. Embora os Hurricanes soviéticos não tenham se saído bem nesse confronto, o aumento de aeronaves de arrendamento ainda era uma ameaça. Como resultado, o segundo voo do esquadrão número 24 foi transferido 500 quilômetros a noroeste para a região de Tiksjärvi, próxima ao Mar Branco. No final de 1941, o Lentolaive 24, o esquadrão finlandês que pilotava Brewsters, recebeu o crédito por abater 135 aeronaves soviéticas. Eles perderam 2 Brewsters, mas nenhum para caças inimigos. Um caiu em um acidente na decolagem e o outro foi abatido por fogo antiaéreo em 3 de dezembro. Comparar o desempenho do Brewster com outros caças em serviço finlandês naquele ano é interessante. Lentolive 26, com Fiat G50 italianos, reivindicou 52 vitórias sem sofrer perdas. Lentolivui, 28 anos, pilotando o francês Morane Saulnier. 406 obteve 70 vitórias, mas perdeu 5 aviões em combate. Enquanto isso, Lentolivui, 32, obteve 52 vitórias com seus Curtiss Hawks, mas perdeu 5 aviões para caças inimigos. Em 9 de janeiro de 1942, o capitão Persovelius liderou 4 Brewsters em patrulha próxima ao Lago Segozero. Os pilotos finlandeses rapidamente puderam ampliar seus recordes ao encontrar 15 aeronaves de reconhecimento biplano. 5, escoltados por 6 I-153S.
O primeiro-tenente Eka Turunen tornou-se um as naquele dia, abatendo um R-5 e um I-153. Sua quinta e sexta vitórias. Brewsters do Know, o segundo voo do 24º Esquadrão enfrentou o inimigo novamente em Hukayarvi, em 24 de janeiro de 1942. 5 Brewsters enfrentaram 10 biplanos, uma mistura de caças I-15 bis e I-153 do 65º Regimento Aéreo de Sturmovik. Os finlandeses reivindicaram 4 aviões soviéticos, um detalhe incomum dessa batalha. O tenente sênior soviético Kniznik colidiu de propósito seu I-153 com o sargento Pavel, o propulsor de Koskela. O Chaika soviético fez pouso forçado e Koskela voltou à base com a ponta da asa quebrada. Curiosamente, ambos os pilotos reivindicaram a vitória por esse confronto. No mesmo dia, o esquadrão perdeu um Brewster insubstituível quando o sargento Eno Mulimak desapareceu em uma missão de escolta a Belomorsk, provavelmente abatido por um Hurricane soviético do 152, o Regimento de Caça. O segundo as do All Brewster surgiu em 1º de fevereiro de 1942, quando o tenente Lauri Ohukainen, que mais tarde mudou seu sobrenome para Pekuri, abateu um Lag 3 na região de Kappaselka. Não há detalhes disponíveis sobre esse confronto. Vale notar que o avião pilotado por Lauri Pekuri em junho de 1942 é o único Brewster finlandês ainda existente. Dos 44 entregues originalmente. Ela foi retirada de um lago nos anos 1990 e hoje está exposta em um museu de aviação finlandês. Temos mais detalhes de uma batalha. Na manhã de 6 de fevereiro de 1942, o capitão Per Sovelius liderou 8 Brewsters em patrulha por Petrovsky Jam. Eles encontraram 7 bombardeiros Tupolev SB, escoltados por 12 MiG-3. O suboficial Ilmari Utilainen, que viria a se tornar o maior as da aviação de caça da Finlândia, descreveu em seu relatório de combate como avistou os bombardeiros a 3.000 metros e alertou os outros. Ele mergulhou sobre um grupo de 3 SBs, atacando o da extrema esquerda. Sua asa esquerda pegou fogo e ele caiu. Depois, ele visou o bombardeiro líder, mas notou o MiG-3 se aproximando. Mesmo assim, Utlanen atacou o bombardeiro, atingindo seu motor direito e fazendo-o cair também. O MiG, que se aproximava, estava acima de Utilinen. Ele virou em sua direção e ambos se encontraram de frente. Utilinen atirou e o motor do MiG começou a soltar fumaça.
caça soviético desviou perdendo altitude. Logo depois, o Tillinen se viu sob ataque de 5 ou 6 MiGs. Mesmo em desvantagem numérica, ele os despistou após 5 minutos de combate aéreo. Em 1942, os soviéticos passaram a usar caças modernos como o Lag-3 e o MiG-3, tornando os combates aéreos mais frequentes. Os pilotos soviéticos, com aviões mais rápidos, podiam decidir quando lutar ou recuar, ao contrário dos que usavam I-16 ou biplanos antigos. Em 26 de fevereiro de 1942-7, Brewsters enfrentaram pelo menos 15 MiG-3 dos 600 e 9 o regimento de caça sobre Mazelka, Istmo. O capitão Karhunen relatou que durante uma missão de busca, seu esquadrão encontrou entre 15 e 17 MiG-3 a cerca de 2.500 metros de altitude. Pouco após as 10 horas, os caças soviéticos formavam divisões de 4 a 6 aeronaves bem espaçadas entre si. Quando a batalha aérea começou, Karhunen conseguiu atingir um MiG por trás. O piloto soviético tentou fugir, mas Karhunen acertou de novo, forçando-o a descer em espiral. Ele perseguiu brevemente antes de subir para enfrentar mais 3 caças inimigos. Então atingiu outro MiG durante uma breve batalha de curvas. O sargento-mestre Martialho também se tornou um as durante essa luta. Ele mergulhou de 1.500 metros sobre 2 MiGs, acertando um deles em uma curva à esquerda. Os soviéticos mudaram de direção e mergulharam para longe, planando sem potência. Alho continuou perseguindo e atingindo outro MiG, que acabou caindo como resultado. Apesar desses sucessos, o esquadrão sofreu uma perda quando o Brewster do sargento Tauno Heinonen foi abatido por um MiG-3. Heinonen conseguiu pousar cerca de 1 quilômetro dentro do território finlandês. É possível que os caças MiG fossem, na verdade, Hurricanes do 152, o regimento soviético. Confira o que já cobrimos sobre os pilotos Brewster do lento Lightweight 24. Pausa por enquanto. A história deles está longe de acabar e ainda há mais por vir nos próximos episódios. Deixe nos comentários o que você acha dessa série e, claro, continue assistindo Showtime 112.